Amém. Então, naquele grande dia, o dia do julgamento final, que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, que haverá, que acontecerá esse grande julgamento do trono branco, porque quem falou foi o próprio Deus, mandou o seu servo, o seu apóstolo João, escrever para o mundo, para nós. Não vai ter ninguém que vai dizer para Deus, eu não ouvi falar da tua palavra. Não vai existir essa alma. Porque o próprio Jesus diz, quando este evangelho do reino for pregado, for anunciado a todo o mundo, então virá o fim. Quem falou foi o próprio Deus, o Filho de Deus. Que só virá o final quando a palavra de Deus, o evangelho de Deus for pregado, for anunciado em todo mundo. E nós estamos aqui. Fazendo o quê? Fazendo aquilo que Deus designou para que nós façamos. Porque, veja, não foi nós que escolhemos Deus. Não foi nós que decidimos escolher estarmos falando de Deus. Não foi. Não foi. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos nomeou para pregar a palavra dEle. Para anunciar a palavra dEle. Amém. Somos servos de Deus. Nessa geração, uma geração ótima, onde tenho esse homem de Deus muito usado, o R.R. Soares Amorim. Amorim não, R.R. Soares, um homem segundo o coração de Deus. Então não tem desculpa para o planeta não acreditar em Deus. Esses apóstolos que a gente está vendo pregando a palavra, essas mulheres que anunciam. Então tem muita gente anunciando a palavra de Deus. Muita gente. Então não vai ter desculpa. É indesculpável. Não haverá desculpa. Não vamos resistir às palavras de Deus. Não resistiremos a palavra. O apóstolo Paulo, ele pregou para o César lá em Roma. Ele pregou para as autoridades, ele pregou para governador, ele pregou para, enfim, ele pregou para os poderosos. O apóstolo de Jesus, chamado Paulo, ele pregou tanto para gente pequena como para gente grande. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. Ele fez aquilo que Deus designou para que ele fizesse naquele tempo. E nós não nos envergonhamos de dizer, de gravar esse vídeo e dizer, nós confiamos em Jesus de Nazaré. Nós acreditamos no que esse homem que viveu há 2000 anos atrás, já se passaram 2000 anos atrás, ele já veio, ele já morreu, está escrito na Bíblia, já se passaram, mas nós ainda continuamos crendo no que ele e morreremos professando a nossa fé. Morreremos confiando em Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele não mente. Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra na vida daqueles que confiam em Deus. Ele vela, ele trabalha de dia e de noite. Amém. Então, esse povo do mundo virtual, pela infinita misericórdia de Deus, este povo que está no mundo virtual não vai ter desculpa diante de Deus de dizer, eu não ouvi falar da tua palavra. Eu não ouvi falar que haveria um julgamento do trono branco. Eu não ouvi falar nada disso. Achei que era coisas que você... Quando a Bíblia Sagrada ela é ignorada,
quando a Bíblia Sagrada é desprezada, quando a Bíblia Sagrada é rejeitada pelos homens, por uma geração, o que foi que Jesus falou para os seus discípulos? Quando ele comissionou os seus discípulos? Que eles deveriam ir pregar a palavra de Deus. E Jesus dá instruções para os seus apóstolos, seus discípulos, dizendo que eles deveriam ir pregar a palavra de Deus e que eles entrariam naquela casa e eles diriam para aquela família: a paz seja convosco. Jesus diz que se houvesse alguém daquela família que fosse da paz, a paz repousaria sobre a família toda. Mas se não existisse alguém, a paz voltaria para os discípulos. É por isso que a gente sauda, a gente faz essa saudação. A paz seja convosco. A paz entre nós. Amém. Então, Jesus falou para os seus apóstolos foram pregar. Muitos acreditaram, porém muitos também não acreditaram. Teve os dois lados. A Bíblia mostra os dois lados de pessoas que creram no que os apóstolos pregavam e os que não criam. E além de não crer, ainda faziam perseguições. Queriam que o apóstolo Paulo fosse preso, morresse, etc, etc, etc. Diziam que ele era um fanático, que era uma seita, que ele estava pregando, etc. Não criam na palavra de Deus. E aí o que o apóstolo dizia? O sangue de vocês não está mais sobre a minha responsabilidade. O sangue das almas naquele grande dia, o sangue de vocês, porque Deus fala em Ezequiel que nós devemos advertir o perverso para que ele se arrependa e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porém, se ele não crê, se ele acreditar, amém, foi salvo uma alma. Porém, se ele não crê, Deus não vai pedir o sangue daquela alma, daquela pessoa sobre nós, os servos de Deus. Não. Porque Jesus, eu preguei a tua palavra. Jesus, eu anunciei a tua palavra. Jesus, eu coloquei o meu rosto às críticas. As críticas, porque o servo de Deus, ele é mais inclinado a receber crítica do que elogios. Nós não vamos pensar que nós vamos agradar o coração né, negativo. Jesus disse, pelo contrário, que aqueles que querem servir a Jesus servir a Jesus passo a passo, sofrerão perseguições. Jesus diz que quem quiser servir a Ele como realmente está dentro das Escrituras, vão sofrer perseguições. Mas os tais irão de mal a pior. Sendo perseguindo e sendo perseguido. Por quê? Porque quem vela por nós é o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Criador dos céus e da terra. É Ele que toma para si a afronta. É Ele que toma para si todas as coisas com relação aos seus servos, com relação aos seus filhos. O que foi que ele falou para o apóstolo Paulo diante de uma perseguição ali terrível, ali, se nós lermos a história do apóstolo Paulo, um homem que agradou, um homem que foi segundo o coração de Deus, após já a ressurreição de Jesus, após Jesus ter subido, Pedro estava ali, estavam os 12 apóstolos, e Paulo foi o terceiro apóstolo. Ele foi o terceiro apóstolo, o homem mais usado por Deus. O que foi que ele foi perseguiram ele, Jesus aparecia para ele e dizia: não temas, ser forte, ser corajoso, prega a minha palavra, eu estou contigo. Não vão te fazer nenhum mal. Enquanto tu não pregar minha palavra em Roma, enquanto tu não fizer aquilo que eu quero que tu faça, não vai acontecer nenhum mal contigo. Então, enquanto nós não fizermos aquilo que Jesus quer, não vai acontecer nenhum mal. Amém.
porque o Deus do apóstolo Paulo é o mesmo Deus que nós estamos anunciando aqui. O Deus do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo, esse Jesus que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque ele ressuscitou dentro dos mortos. Ele é o penhor, ele é a garantia da nossa vitória. Ele é a nossa redenção. Ele é o nosso redentor, ele é a nossa esperança. Amém. Então, para nós é motivo de alegria estarmos aqui anunciando a palavra de Deus. Incansavelmente, usando a câmera desse celular para dizer: Jesus nos ama, Jesus é misericórdia, Jesus é piedade, Jesus é o socorro bem presente nas horas de tribulação, nas horas de angústia, nas horas de aflição, nas horas de solidão, nas horas difíceis, nas horas onde as ondas parece que querem afundar o nosso barco, nas horas que parece que o vento quer afundar o nosso navio, Jesus acalma. Quem é este que até o vento, até a tempestade faz acalmar? Quem? Só pela palavra dele. Só pela palavra dele a natureza lhe obedece. Esse é o Jesus que nós acreditamos. E nós não nos envergonhamos de dizer que nós o amamos. Nós não nos envergonhamos de dizer que Jesus é tudo para nós e que nós confiamos nele, em tudo que ele falou há 2000 anos atrás. Em tudo, a inspiração dele para nós é tudo. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso doutor, ele é a nossa sabedoria. Jesus é tudo para nós, é a nossa respiração, é o nosso fôlego. Amém. É o nosso melhor amigo. É o nosso amigo, em que revelou para nós tudo o que vai acontecer na terra. Jesus não fala em segredo com ninguém. Tem muita gente que fala em segredo, mas Jesus não. Jesus fala face a face, abertamente. Jesus não fala em segredo com ninguém, por enigmas, enfim. Jesus fala face a face o que vai acontecer nos 4 cantos da terra. Amém. Quem crê, crê. Quem não crê, amém.